Esses dias eu tava lembrando de quando era pequenininho e via vídeos de curiosidade na internet. Era comum eu me deparar com vídeos sobre lendas japonesas e como lá as coisas eram mais assustadoras. E como toda criança esquisita, eu tinha um fascínio pelo macabro que dura até hoje. E justamente eu vi novamente esse tópico do terror japonês recentemente em um vídeo do Blaming George, o que fez se acender essa minha chama de interesse por terror japonês. Blaming George é um canal que geralmente faz vídeos de compilação de coisas, Lost Media e tudo mais. Se tu saber inglês, eu recomendo dar uma olhada lá. Então, com inspiração desse vídeo, eu decidi fazer um vídeo sobre terror japonês. Mas também você não precisa esperar um vídeo genérico de eu falando sobre lendas japonesas, porque sendo bem sincero, isso tá saturado pra caralho. Eu acho que ninguém mais suporta ver lenda japonesa, mano. Tipo, todo mundo já conhece todas as lendas japonesas existentes. Exagerei, mas porra, já deu já, né? Nesse vídeo, na verdade, eu separei algumas obras do terror japonês e eu vou compartilhar elas com vocês. Então, bom, eu espero que esse discursinho aí sobre não ser um vídeo genérico te mantenha nesse vídeo genérico. Como último disclaimer do vídeo, só queria deixar claro que esse vídeo passou por várias e várias etapas, por ele ter ficado bastante tempo eu produzindo ele. No caso, não bastante tempo, mas sim porque eu procrastinei para terminar ele, e daí por isso eu ia revisando os bagulho e ia querendo mudar as coisas, caralho. Ele perdeu toda uma sessão dele, mas isso não vem ao caso. Então tem alguns momentos aí lá pro final do vídeo que a minha voz muda, que nem agora, na introdução do vídeo minha voz é diferente. E da introdução pra cá minha voz é diferente, no final do vídeo ela tá diferente de novo, é porque eu gravei em várias etapas e em vários horários do dia. E muitas vezes a minha voz muda, o meu tom muda, sem eu nem perceber, eu não consigo replicar de novo porque eu sou um bosta. É isso aí, o up vídeo. Quando eu era criança, a internet costumava parecer um lugar selvagem. Uma terra de possibilidades não exploradas, tudo era novo e imprevisível, uma verdadeira terra fantástica com desconhecido a uma tela de distância. Onde não existia esse guia tão presente que dita nossa experiência online chamado de algoritmo. Onde nada era polido e minimalista, tudo era cheio de cores e informação, fortalecendo mais ainda a ideia de grandeza e vastidão que tudo tinha. Nesse cenário não era incomum de você descobrir coisas novas, e por sua vez muitas dessas coisas poderiam ser assustadoras. Os Screamers são a maior prova disso. Quase todo mundo teve um amiguinho que te fez jogar o jogo do labirinto. Ou então quem lembra do Abide, aquele site que tu trollava teus amiguinhos fazendo o diabo responder as coisas pessoal sobre ele. Daí tu deixava ele todo fudido de medo achando que tu vendeu a alma dele pro capeta. E aí que você deve estar se perguntando, onde que isso se relaciona com o Japão? Tu tá ficando maluco, filho da puta? E na verdade não, o que eu quero estabelecer na sessão do vídeo é algo originado do Japão. Lomando.com, ou Fancy Island, um site que à primeira vista parece mais um joguinho de dress-up de Flash, a estética clara, brilhante, rosa e poluída de ads e atalhos, uma coisa comum de se ver dos anos 2000 ou até o início dos anos 2010, bem antes do minimalismo que nos cerca hoje em dia. Assim que você clica para jogar de fato o joguinho fofinho que vai te garantir uma menininha fofa de anime para você vestir de maneira fofa também, uma porta e um ambiente escuro, e é assim que começa uma experiência de terror única. Você de repente é levado para um lugar escuro e sombrio, um labirinto, onde cada página poderia conter imagens distorcidas, puzzles de jumpscares, daqueles que não te dão aviso, não tem nenhuma tensão sendo construída. Simplesmente algo que aparece na sua tela e parece que tenta te alcançar. Páginas que não te deixavam prosseguir, nem retornar, com imagens perturbadoras piscando na sua tela enquanto você tenta fugir dela futilmente. Diferente de qualquer outro jogo, você não controlava um personagem. Não existia um protagonista ficcional. Você era o protagonista. Você vivia aquilo, não um personagem fictício. Você era a pessoa que estava à mercê dos horrores que exigiam na sua tela. Horrores que pareciam constantemente tentar te alcançar. Um labirinto de páginas que você não entendia bem se fazia progresso, ou simplesmente se afundava mais e mais. Diferente de outros jogos, Lomando fazia você se sentir vulnerável. Não era você que estava no controle ali, com páginas que fingiam ser erros de sistema, pop-ups que faziam parecer que eram parte do seu computador. Enfim, Lomando fazia você se questionar se os monstros eram só um jogo ou se então eles eram reais, como se eles estivessem dentro da sua máquina. Como eu disse, um site feito para você se sentir à mercê de um horror que tenta sair da sua tela, para fazer seja lá o que queira contigo.
Isso que tornava Lomando algo realmente único e assustador. Essencialmente o precursor desse estilo de web horror, que parece estar dentro da sua máquina e não ser algo criado por uma pessoa, ele ser algo sobrenatural que entrou ali. Como exemplo mais famoso, o I'm Scared, um jogo que brinca com seu PC criando arquivos como se ele realmente estivesse vivo, como se não fosse só um jogo e sim algo no seu computador. Outra coisa também que é justo se comentar são as creepypastas envolvendo consoles amaldiçoados, onde espíritos possuem máquinas como o Ben Drowned, Sonic.exe, e mesmo dentro dessas máquinas eles afetavam o mundo exterior. Mas pra mim o que realmente torna Lomando o mais fascinante é o fato dele ser um completo mistério até hoje. Não importa o quão grande isso seja e há quanto tempo ele tá na internet sendo discutido, o criador nunca veio a público e tudo que a gente tem de informação dele é um nome, Nohito. Pra mim isso dá um extra no jogo, sabe? Eu já vou dissertar mais sobre isso, mas o que eu queria estabelecer nessa parte é que a internet tem esse efeito de transformar o bizarro em algo interessante pra ser descoberto, sabe? Instiga dentro do nosso ser uma motivação pra entender e descobrir tudo sobre o que é macabro pra gente. E Lomando faz isso muito bem, em uma era em que não era comum isso principalmente, já que não existiam os números ARGs de hoje em dia e mal existia esse web horror. Essa exclusividade faz ele se tornar mais único e traz mais ainda o ar de amaldiçoado. Faz Lomando, com toda essa história embaralhada e modo único de fazer terror, parecer mais um site assombrado que simplesmente apareceu na internet e fica lá, esperando para a próxima pessoa cair na sua armadilha. Ainda no tópico da internet, Kairo é um filme japonês de 2001. Uma época em que a internet era ainda mais nova do que no tópico anterior. O começo do que seria a Golden Age da internet, a integração dela na vida das pessoas por todo o mundo. E meio a esse contexto relativamente positivista em relação ao futuro e à internet, nasceu Kairo. Quando você assiste Kairo pela primeira vez, sem um olhar muito crítico, você provavelmente talvez nem goste. O terror que a gente está tão acostumado não é bem explorado. O filme tem sim uma cinematografia incrível que ajuda muito nos momentos de tensão. Tem todo um exagero absurdo que as pessoas afirmam que Kairo tem uma das, se não a cena mais assustadora do mundo. Mas sendo bem honesto, essa cena não é tão assustadora e honestamente eu não achei nada do filme tão assustador. Eu trouxe Kairo aqui por um único motivo. Kairo não é assustador do jeito ortodoxo que a gente está acostumado. Kairo é uma mensagem sobre solidão e a nossa dependência na internet, de uma maneira extremamente dramática e que não se adere completamente à realidade atual, mas ainda assim é uma realidade que a gente vive parcialmente hoje em dia. E considerando que Kairo foi feito em uma época onde não existia esse contexto ainda consolidado, ele previu até que bem. Se eu tivesse que resumir esse filme em uma só palavra, seria conexão. A totalidade de Kairo tem base em conexão. Conexão com outras pessoas. Conexão com a realidade. どうしてインターネットなんて始めたの？いやどうしてって別に好きじゃないんでしょパソコン。他人とどこかでつながっていたいから。そうなのかな。 Atualmente, se conectar com as pessoas pela internet se tornou algo sim possível. Por meio de voice chats, text chats, jogos de multiplayer e toda uma infinidade de opções para socialização realmente eficiente. Não redes sociais como o Twitter, onde é estimulado uma socialização superficial por meio de likes e retweets. Hoje em dia existem sim meios de conversar e estabelecer relações sólidas com as pessoas mesmo à distância. É muito comum se ver relações quase totalmente ou totalmente embasadas na internet, e isso não se tornou algo completamente negativo, já que seria um porre se o círculo social ser somente o que você tem disponível fisicamente. Mas Kairo não tá aqui para olhar para essas relações, apontar o dedo para esses jovens e dizer que isso é errado. Isso não dá certo e você tá sozinho. Kairo é o levantamento de uma questão que ficou comigo mesmo depois de ter assistido. Terror não é só sobre sustos, coisas que te deixam tenso na ponta da cadeira esperando pelo pior. Medo de uma criatura bizarra ou até mesmo o medo do desconhecido. Terror também é o oposto desse desconhecido. Também é a conexão com o que a gente tem de mais íntimo.
A conexão com o que a gente nega em ver é ser exposto ao que realmente nos afeta diariamente. Não uma criatura ficcional que não pode causar nenhum mal genuíno, mas sim para um conceito, uma ideia que te causa um mal verdadeiro todos os dias, mesmo que você não a reconheça. Um mal que existe dentro desse sistema extremamente complexo que compõe a mente humana. Cairo se dispõe a te entregar essa experiência. Essencialmente queremos nos conectar com outras pessoas. É humano. Mas e se não conseguirmos? E se não for possível se conectar com outra pessoa? Cairo, por mais que passe essa visão negativa sobre a internet, que não se tornou totalmente realidade hoje em dia, ainda é possível se conectar com as pessoas pela internet, ele ainda é em partes correto, já que se você for levar em consideração todas as redes sociais que a gente tá tão acostumado a ver hoje em dia, influencers postando stories do seu dia a dia pra passar a sensação de conexão com ele, como se você fosse um amigo dele, ou como se você estivesse realmente interagindo com ele. Mas na verdade você não tá se conectando. Com toda essa ascensão das redes sociais como o Instagram promovendo essa conexão fútil e não genuína com pessoas que você nem conhece e nunca nem vai trocar uma palavra, provavelmente. Mas ainda assim é interessante a gente levar a mensagem de Cairo na nossa atualidade, por mais que não seja do modo literal em que Cairo mostre. Cairo realmente ficou comigo foi por falar de algo tão real e presente quanto a solidão. Diferente de Lomando, que é um simples web horror, Cairo fala com você diretamente. Faz você questionar suas próprias conexões e se perguntar: será que algum dia eu realmente já me conectei com alguém? Será que eu tô tentando de verdade me conectar com as pessoas do meu círculo? Ou será que, como os personagens, eu considero isso fútil? Será que eu fiquei sozinho por tanto tempo que agora me conectar parece fútil? Que no final agora eu tô abraçando um fast food social, substituindo relações reais por estímulos de excitação e conexão superficiais, como likes e tweets, e tentar encontrar relações entre mim e uma pessoa que eu nunca nem troquei uma palavra. Será que eu tô deixando de conversar genuinamente com as pessoas, de conhecer outro indivíduo como ele mesmo, e não como um nick e uma foto de perfil, mas sim como suas experiências e seus fatores interseccionais? Isso tanto no seu meio físico quanto digital, afinal, nomes e rostos têm o mesmo significado que um nick e uma profile pic. Ou será que de verdade a gente só vive isoladamente e é esse o nosso destino? Uma solidão perpétua, sem esperança, independente de qualquer tentativa. Pessoalmente, esse é o terror que mais fica comigo. É o tipo de terror que não é feito necessariamente para você sentir medo, mas sim outras emoções. E ele não precisa ser necessariamente sobre o tópico da solidão. Existem diversas outras obras de terror psicológico que envolvem outros tópicos. Silent Hill é um ótimo caso, já que em vários jogos da franquia o tópico muda, mas é sempre sobre um sofrimento psíquico. E muitas vezes, em muitas dessas obras, a gente pode se identificar com esse sofrimento, e é justamente isso que pega, sabe? Eu acho que isso é a forma suprema de fazer arte. Pra mim, arte é pra te causar um sentimento, seja ele bom ou ruim.